gols pro Brasil, muita alegria pra gente, muita coisa boa é o que eu desejo nesta sexta-feira especial. Tá tudo diferente, o time tá completo, convocado desde o primeiro minuto de jogo. Ronaldo Giovanelli, o nosso cowboy brasileiro preferido. Bom dia, amigo. Você foi bem cowboy, mas é muito cedo ainda pro cowboy. Depois da tarde eu não me responsabilizo por você, você tá liberado. Mas tá liberado o cartão amarelo pra todo mundo, cartão vermelho e cartão amarelo. Cartão vermelho pra ninguém, tá né? Tá tudo pronto, só pra ir. Ah, só boa! pra facilitar pra nós, né? Você tá rápido de raciocínio. Tô rápido, menina, mas até uma eu acho que vai dar samba. É o seguinte, se você precisar de ajuda, apoio, temos o melhor médico do Brasil. Aqui está Marco Aurélio Cunha, hoje totalmente dedicado à seleção brasileira. Bom dia, Marco. Não é bom almoço ainda? Bom dia, bom café da manhã para o Breakfast, bebê. É o lanchinho da manhã. Hoje é Brasil. Como que é? Breakfast, bebê. Como é? Gostei disso. É breakfast, bebida. Com eggs. Ele está aqui pleno, completo. Que é isso? Aqui a pizzinha. Se o Brasil entrar assim em campo, não vai ser legal. Que isso? Não, tá muito fraquinho. Pega outra aqui, pega. Vê se vai lá, Sgarbi. Essa aqui tá. Vai sair agora. Vai. É isso, Sgarbi. Não fez o gol numa, na segunda também não, na terceira vai lá e caixa. O importante é tentar novamente, né, Rex? Foi bem essa daí. Isso. Hoje eu não sei se veio pra cá Chico Garcia ou Francisco Garcia. Os dois. Chico, bom dia pra você. Dia. Aquele momento logo mais de análise, de ver o Brasil, de propor soluções pro Ancelotti. Você será um deles, Chico. Com certeza. Ô, Juvena, eu acertei na terceira vez que eu casei. Então, às vezes, a gente tenta até acertar. Mas acertou muito, Mas hein? acertei, Fez gol de placa, hein? Aí agora, então, às vezes, a gente precisa errar para acertar. E eu queria convidar todos, viu, doutor Marco Aurélio, para um delicioso brunch. Que é aqui mistura, né? O café com o almoço. Então, você que está tomando o seu brunch, por favor, seja bem-vindo. Como você é chique, refinado, elegante. E você, Cicinho, nosso eterno lateral. Hoje jogaria com o pé nas costas, só com uma perna se quisesse. Poderia estar lá defendendo o Brasil contra o Haiti. Titular, hein? Acordou bem, animado, feliz, preocupado, mais ou menos. Qual é o estado de espírito, Cicinho? Bom dia. Buongiorno, ragazza! Estado de espírito é de São Paulo. De São Paulo. Hip urra. Hip urra. Que isso? Nós estamos em São Paulo. Aí não. São Paulo Futebol Clube. Eu tô empolgado. São Paulo voltou a treinar e hoje tem seleção. A gente tá de férias. Cicinho, você tá com frio? Eu, por quê? Só pra saber, curiosidade. Edu, qual é a temperatura? Bom dia! Tá no fogo, daqui a pouco vai estar fervendo, né? A seleção brasileira ansioso, porque esse jogo de hoje a seleção precisa Pode vir ganhar. quente, estou fervendo. Ei, Ancelotti, tem que colocar um moleque pra jogar, meu. Que moleque que vai entrar, bebê? Hendrick neles. Hendrick neles? Será que o homem, o Ancelotti, acordou pensando no menino ou não? Ele falou que ia colocar pra jogar, não sabe quando. Então bora, vai. Domani. Tomara que tenha tempo para fazer muitas coisas boas pelo Brasil. Não pode fazer que nem a Espanha, colocou o Nico Williams faltando 6 minutos para acabar o jogo contra Cabo Verde, né? Enfim, já a cidade tem espaço por aqui. Tem Stock Car, tô de olho. Tem a Fórmula Indy, tem a Fórmula E, tem tudo. Band tá demais esse ano, não é? E olha... Para tristeza de alguns e alegrias de outro, lá no canal Jogo Aberto no YouTube tem a demissão do Renato Gaúcho. Demissão nas férias? Que é isso, bebê? Vamos, Grêmio. Começa a ação, a eletricidade, a emoção. Olha o toque lá atrás. Olha como ele vem ali, ó. Opa! Vai tentar o ataque. Os dois lado a lado. Vem pra glória, vem pra vitória.
Apenas 107 dias, mais uma passagem de Renato Gaúcho pelo Vasco da Gama. O clube carioca informou na última noite que o comandante não faz mais parte do grupo vascaíno e que a decisão foi tomada em comum acordo. Nesses quase 3 meses e meio de Vasco, foram 22 partidas comandando o Cruz Maltino. Foram 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento de cerca de 50%. A relação de Renato com boa parte do elenco já vinha desgastada desde algumas declarações que aconteceram há poucos meses. Uma delas, por exemplo, foi em relação aos jogadores colombianos e equatorianos, que, segundo Renato, tinham muita dificuldade na adaptação ao futebol brasileiro. Além disso, métodos nos treinamentos também eram questionados por alguns jogadores. Nem mesmo a proximidade com o Thiago Mendes, capitão da equipe, e Hugo Moura, uma das principais lideranças do grupo, fez com que Renato permanecesse no Cruz Maltino. Agora, a direção do Vasco busca um novo nome, mas sem tanta pressa. Isso porque a equipe carioca só volta a campo no dia 22 de julho, ou seja, daqui a 2 meses. Então Pedrinho terá tempo para pensar em um novo nome. Toca a música. Toca a música, negrão. Vai, Shakira. Hoje, o Brasil precisa acordar inspirado. Os nossos jogadores, o Ancelotti. Ai, 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 aquele frio na barriga já começou. E vamos falar muito da seleção brasileira, da Copa do Mundo. Tem a agenda do dia já pra você. Bom, hora do calendário de hoje, dessa sexta-feira. Sextou na Copa do Mundo, não é? Olha só, hoje, dia 19 de junho, teremos em Seattle, ou Seattle, como queiram, às 4 da tarde, a seleção anfitriã, uma delas, os Estados Unidos, contra a Austrália. Jogo bom, hein? Em Boston, às 19 horas, Escócia e Marrocos. Atenção nos adversários do nosso grupo. Hoje, eles jogam antes que o Brasil, então já dá para ter uma ideia, já vamos saber qual é o resultado e nos preparar ainda mais para lá na Filadélfia, 9h30 da noite, o Brasil tentar superar o Haiti com tudo. E ó, amanhã, ou melhor, à meia-noite, em Santa Clara, a Turquia enfrenta o Paraguai. 2 seleções que precisam da reabilitação. E agora, vamos falar de seleção brasileira? Aqui comigo, no telão, está Felipe Killing. Vocês aqui no estúdio e você aí de casa ou de qualquer lugar já ouviu falar em otimizar o tempo, guardar energia, se preservar. Olha o lugar onde está o Killing, no alto, já fez aquela escadaria. Não é que nem o Capelanes, que subiu, que acabou com o fôlego, com a saúde, que teve que chamar ambulância por aí. Ele está lá pronto, quieto, tranquilo, só pensando na seleção brasileira. Killing, bom dia pra você! Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Cheguei cedo aqui, já fiz o que todo mundo faz aqui na Filadélfia. Subi a escadaria do Rock Balboa, coloquei o fone de ouvido com a música, já para entrar no clima de jogo da seleção. Essa cidade está pintada de verde e amarelo. Olha só que imagem bonita aqui da cidade de Filadélfia, uma cidade que tem uma história riquíssima, berço da independência dos Estados Unidos, que esse ano, inclusive, completa 250 anos. Olha só a fila aqui, Renata, para o pessoal tirar uma foto com a estátua do Rock Balboa. Muitos brasileiros, esse é um ponto de encontro da torcida brasileira que sacudiu a escadaria de Rock Balboa ontem. Vamos ver se a gente consegue conversar com o pessoal aqui para saber o clima para o jogo de logo mais. Tudo bom, meu amigo? Eu tiro uma dúvida. Opa. Tá confiante hoje numa vitória e uma goleada? Com certeza, tem que ser hoje, né? Pode ser um 7-1. 7-1? Uai, seria bom, né? Gols de quem? Eita, meu Deus. Aí é difícil, aí não sei. Bom, vamos você aqui.
Quem que você quer ver nesse time? Hendrick. Hendrick, o Ancelotti falou que ele não vai começar, mas será que de repente, durante a partida, o Hendrick entra? Ele tem que entrar, a Copa é dele, pô. O Hexa veio, meu parceiro. E você, quem que você quer ver nesse time? Cara, eu acho que o Hendrick merece a oportunidade, o Ryan também, eu acho que o Rafinha não está correspondendo e ele tem que comer um banco para os meninos que estão com mais vontade. E você? O mesmo, o Hendrick, mesmo que ele não vai entrar de titular, tem que entrar depois e fazer gol pra gente aí. Então vamos ganhar hoje, 4-0 Brasil. Renata, é impressionante, no Data Jogo Aberto, 100% Hendrick. Todo mundo que eu pergunto, eu quero ver o Hendrick, eu quero ver o Hendrick. O Ancelotti foi perguntado sobre o Hendrick na coletiva ontem, falou, olha, é o major do futebol brasileiro, mas ele tem que ter paciência. Só que a torcida brasileira não tem paciência, a gente quer ver o Hendrick em campo, porque além de muito bom de bola, ele tem estrela. Quando veste a camisa da seleção, alguma coisa acontece. Ainda mais depois da estreia contra o Marrocos, em que a seleção, sobretudo no primeiro tempo, deixou a desejar. O Hendrick aqueceu e não entrou em campo. E há um pedido, Hendrick, Hendrick, Hendrick. O pessoal ali tirando foto. E tem também, Renata, uma frase muito emblemática do Rock Balboa. Não interessa quão forte você bate, mas sim quanto você aguenta receber e continuar lutando. E é uma seleção brasileira que apanhou muito na última semana, mas tá aí, lutando. A gente preparou uma matéria mostrando o ambiente aqui na Filadélfia e também mais trechos da entrevista de Ancelotti. Vamos acompanhar. A seleção brasileira chegou à Filadélfia cercada por expectativa. O verde, o amarelo e a energia tomaram conta da cidade. Muitos brasileiros, nós estávamos no mercado daqui e muitos brasileiros concentrados. Eu acho que a torcida brasileira é uma torcida que agrega muito e está chegando aqui, invadiu aqui a Filadélfia. E eu acredito que amanhã a gente vai ter aí a maioria. E vamos para cima, vamos bater o Haiti. A torcida foi também ao hotel da equipe, levou apoio, mas deixou claro que espera uma atuação diferente daquela apresentada contra o Marrocos. 1000 gols, sou Pelé! Desde a estreia contra o Marrocos, grande parte do debate girou em torno da escalação para a partida contra o Haiti. Quem entra, quem sai. Mas existe uma preocupação ainda maior. Independentemente dos nomes escolhidos, o Brasil precisa jogar diferente. Na entrevista coletiva desta quinta-feira, Ancelotti manteve o mistério sobre a escalação. Não, vou comunicar o equipo na minha cabeça está definido, vou comunicar aos jogadores amanhã, então me parece correto não comunicá-lo agora. Eu não tenho problema em comunicar também a você a escalação inicial. Futebol não tem segredos, mas prefiro antes de todo comunicar-lo primeiro aos jogadores. Mas o time deve ir a campo assim: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá ou Danilo Santos, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. No clube a gente trabalha diariamente, né? Quando você chega na seleção, com certeza você tá com os melhores, né? Então a gente tenta se adaptar o mais rápido possível e tentar entender o que o Mr. pede, né? Mas com certeza isso leva trabalho, né? E também leva tempo. Um ano à frente da seleção, 13 jogos no comando e até agora um Brasil sem cara de Brasil. Você concorda com a análise que esse é um Brasil que ainda não tem uma identidade clara e também uma proposta de jogo? Não, não estou de acordo. O Brasil tem várias identidades. Eu não quero uma identidade clara na equipe, porque minha equipe tem que fazer muitas coisas. Quero que minha equipe possa fazer muitas coisas. Defender com bloque baixo, atacar, aproveitar da qualidade dos jogadores, ser agressivo na frente, baixar o bloco, ser defensivo em tua área. A identidade clara, você não tem que esperar uma identidade clara na equipe, porque não quero uma identidade clara. E uma das caras que o Brasil quer ver em campo é essa aí, Hendrick. Hendrick é outra coisa. Para mim, personalmente, Hendrick é outra coisa. É talento extraordinário. Brasil vai aproveitar de suas qualidades
nessa Copa do Mundo e também na próxima Copa do Mundo. O assunto acompanha a equipe desde o empate contra o Marrocos. Endrick virou um dos nomes mais pedidos pelos torcedores. Símbolo das mudanças que parte da torcida gostaria de ver já contra o Haiti. Neymar não viajou com o time, ficou fazendo trabalho de recuperação da lesão na panturrilha em Nova Jersey. Ontem participou do aquecimento, fez um trabalho com bola, depois entrou na roda com os companheiros. Não há uma previsão de quando ele vai estar à disposição de Ancelotti. Nas ruas da Filadélfia, a expectativa aumenta. Carlo Ancelotti continua escondendo a equipe. A torcida continua tentando adivinhar os nomes. Ele não revela a escalação, por isso é apenas uma impressão prévia, não tem nada certo, confirmado, sempre deixa isso bem claro. Não vai falar, não, mas no jogo aberto disseram isso, é possibilidade. Carlo Ancelotti pode levar esse time a campo diante do Haiti. Alisson no gol, Danilo na direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, Douglas Santos na esquerda. No meio-campo, deve permanecer o Casemiro ao lado do Bruno Guimarães. No meio, temos essa dúvida de Lucas Paquetá ou Danilo Santos, muito pedido por Edu Dracena aqui no programa e faz tempo, hein? Aí Vini Júnior, Rafinha e o Matheus Cunha ali na frente, ou como centroavante, trocando de posição com o Vini, flutuando, enfim. Everton Guimarães, cadê você? Uau! Que isso, Ancelotti? Gente, você tá demais, hein? Tá muito Ancelotti, é você, Brasil. Ancelotti. Tá no clima, literalmente. Hoje não é buenos dias, hoje é bom dia. Em português, em alto e bom som. Olha que medo. Cara do Ancelotti. Eu falava pra ele isso. É o mau humor do Ancelotti, né, Renata? Porque o homem de poucas ideias, não é muito de resenhar e tal, mas o Ancelotti, hoje vale tudo, inclusive a minha torcida. Em Copa do Mundo, eu sou muito pacheco e muito torcedor. Eu não suportaria... É claro que um jogo como o de hoje contra Haiti é natural, é normal, que se ele, por exemplo, mantém o Casemiro jogue bem. O Casemiro tá do meu tamanho, gente. E aí, se vai escalar ele de novo. Ah, mas as convicções é da confiança. Mas não adianta ser da confiança. Nós precisamos de ter um meio-campo para suportar os jogos mais difíceis. E aí vai manter o Casemiro por hierarquia, porque é o chefinho? Não. O Danilo na direita eu entendo. Aliás, peço desculpa, viu, Danilo? Eu mesmo pedi o Ibanez, eu errei, e o Ancelotti também. O Matheus Cunha entrar ali na frente, eu entendo. Todo mundo pedindo o Endrick, eu entendo. Todo mundo tem motivo para pedir. Mas a manutenção do Casemiro no meio-campo... Ah, mas vai ganhar? Vai ganhar da seleção haitiana. Mas com Casemiro no meio-campo? Por quê? Baseado em quê? Tá mantendo o Casemiro? Ah, me ajuda aí, gente. Eu não tenho paciência, não. Meu pachequismo, ele dura. Sabe o que é o problema? Para ser breve e não tomar muito tempo? Hoje, o Casemiro joga bem, e aí vai mantendo. E nós do lado de cá, vendo o Casemiro correndo menos do que o Alisson em campo. Ah, pelo amor de Deus, não dou conta, não. Guimarães, você está hoje extremamente colorido, brasileiro, não é? Tá. Cicinho, aí é que tá. Qual é a escalação que deve estar na cabeça do Ancelotti? Não sabemos, ele não revela, ele não deu pistas, mas as mudanças virão, isso é fato. E eu espero, Cicinho, que não seja apenas o Danilo na lateral direita, que tenhamos outras também. Renata, essa era a nossa esperança, mas pela entrevista dele, eu não acredito que o Igor Thiago vai sair. Acredito que vai continuar. O Casemiro também, pelo que ele deixou na entrevista, é o que dá para perceber, que ele não vai mudar ali a questão do Igor Thiago. O Danilo, essa é a entrada que a gente dá como garantida e aquilo que ele esboçou. O Casemiro também, nós estamos falando também do Casemiro um jogo. O Casemiro fez 12 jogos com o Ancelotti, ele não vai... Mas então, se ele mantiver o Igor Thiago e ele colocasse, como estão falando, o Matheus Cunha no time titular, ele colocaria no lugar do Paquetá e não com o Danilo. Eu acho que o Paquetá cai também. É isso. Exatamente, essa alteração
que ele pode fazer. O Danilo, essa eu dou uma... Assim, a gente vê como quase certeza, né? Se é que pode falar assim. Mas Danilo pelo da que direita, apresentou né? em O Danilo Banho, Santos. O Danilo entra, o Douglas Santos continua e a alteração é essa e pode ser ali o Matheus Cunha exatamente no lugar do Paquetá. Além disso, eu não acredito que mude, não. Até porque é uma cultura europeia. O europeu, ele não é dessa maneira de mudar completamente o time. Ele escala, ele fala o time titular no último momento para que todos estejam concentrados, não tem aquela questão aos 11 que vão jogar, estão mais voltados para o jogo do que aquele que não vai jogar. Então, assim, ele deixa todo mundo ali ligadaço, mas ele já tem em mente essa escalação. Só que tem um detalhe, Rona, a gente não vê os treinamentos, só aquela corridinha, o bobinho, aquele começo de atividade. Então, nós não sabemos quem está treinando bem, quem está enchendo os olhos do nosso comandante, quem é que está se destacando, porque o primeiro jogo foi difícil contra Marrocos, uma seleção que hoje, pelo menos aí, já está se aproximando do primeiro escalão, não é? Então, eu não sei dizer para você o quanto ele está convencido com o jogo de estreia e o quanto ele vê essa necessidade de mudança na seleção. Por isso que foi bom, a gente não vê os treinamentos, mas por isso que foi bom ele ter se comunicado com a imprensa ontem, né? De falar o que ele sentiu também, porque todo mundo aqui viu que o primeiro tempo do Brasil foi um lastimável, né? Foi um negócio horrível. E ele falou de alguns jogadores, algumas peças, onde ele pontuou alguma coisa, então sinal que ele viu o mesmo jogo que a gente. Agora, as mudanças, é o que eu tô achando aqui. Se ele viu que todo mundo refugou, eu acho que ele vai dar mais uma chance para alguns jogadores, que é o caso do Casimiro, que é o cara que o Cicinho acabou de dizer, que é o cara que está com o Ancelotti há muito tempo. Agora, eu acho que sobra para Paquetá e sobra também para o Igor Thiago, diferente do que o Cicinho está falando. Eu acho que sobra, porque teve chance sim, e na seleção você tem que matar o jogo, você tem que finalizar. E ele colocou o Igor Thiago pensando nessa forma de finalizar o jogo e ele não conseguiu. Então, tendo o Endrick sendo o cara cogitado no Brasil, eu acho que ele vai dar uma chance pro menino também. Olha, aí é que tá, porque é um clamor popular, Edu. O Endrick tem sido pedido lá nos Estados Unidos, aqui, por torcedores brasileiros espalhados pelo mundo, exatamente por ter um atacante diferente. Todas as poucas vezes que o Endrick foi acionado, ele sempre correspondeu, sempre fez gols, foi um jogador que apareceu. E eu gostaria, aí, para mim, faria sentido. Tira o Igor Thiago e entra o Endrick. Mas tira o Igor Thiago para colocar um jogador diferente, eu não sei se ele faz isso. Eu também não sei se ele vai fazer, Renata. Agora, acho que primeiro de tudo a gente tem que mudar a nossa postura e atitude. Eu acho que isso aí já parte desse ponto aí. Dito isso, eu acredito que ele vai manter realmente o Igor Thiago, porque o Haiti vai jogar defensivamente, vai ter que ter um cara ali para brigar. Mas eu colocaria assim o Endrick, porque ele tem mais mobilidade, ele tem mais agilidade, tem estrela também, né? E o momento dele é ótimo. Não que o Igor Thiago não esteja no momento ótimo no clube, mas a gente sabe que quando veste a camisa da seleção brasileira, tem jogador que não sente o peso e vai lá e corresponde. Então essa é a minha expectativa e tomara também que ele coloque o Danilo Santos, pelo amor de Deus. Daqui a pouquinho, Chico Garcia, João Pedro Sgarbi, Marco Aurélio Cunha, todo mundo vai comentar sobre essa formação inicial do Brasil para esse jogo diante do Haiti. Mas, pessoal, no clima de viu, porque eu tô preocupada com o Brasil. A verdade é essa. Tô ligada. Sgarbi, que coisa, hein? Endrick deve ser uma opção para o segundo tempo, mas se o Ancelotti já colocasse de cara ele com o Danilo Santos, eu gostaria. Eu pensaria, puxa, ele tá dando uma chance para algo ousado. Eu imagino o Brasil hoje naquela formação do Ancelotti que muitas vezes criticamos aqui, mas que para esse jogo pode fazer sentido, que é o 4-2-4, com um time mais ofensivo. Eu não imagino ele tirando o Igor Thiago, até pelo que o Edu trouxe, porque o Haiti, teoricamente, possivelmente, vai jogar mais fechado, né? Então a seleção brasileira vai precisar de bola na área, de um cara brigador, centroavante que possa aproveitar uma oportunidade de cabeça. Então eu imagino ele em campo. Matheus Cunha entrando no Paquetá. E aí é uma formação que eu, particularmente, no ciclo, eu não gostei. Não gostei. Eu prefiro muito mais um meio-campo preenchido. Mas contra o Haiti, que aí, na minha opinião, também é uma obrigação da seleção brasileira jogar bem, render, construir um bom resultado, também pensando em saldo, porque o Marrocos pode ficar na frente, claro. Fazer um bom resultado contra o Haiti, contra a Escócia também, saberemos hoje, antes do jogo. Isso é legal, né? Isso é bom pra gente. Então eu vejo esse jogo como uma oportunidade para a seleção brasileira vencer, convencer
mas também em relação à formação, eu não acho que tem que ser algo que, nossa, não, deu certo com 4-2-4 agora, um time mais ofensivo, vai dar certo a Copa inteira contra a França, contra a Holanda, contra a própria Escócia. Tem que ter um pouco de calma nisso no futuro, na minha opinião. Chico e Marco, vocês já falam porque vamos ouvir o que o Ancelotti disse sobre Endrick, justamente o assunto. É um talento extraordinário, Endrick. Brasil va a aprovechar de sus calidades en esa Copa del Mundo y también en la próxima Copa del Mundo. Pero él es paciente, no tiene prisa, es muy, como puedo decir, maduro para su edad. Entonces, esto es un aspecto muy importante. Y también la familia perto de él es muy paciente. Esto es un aspecto importante para um jovem. Por que não é a hora ainda desse talento extraordinário jogar? Porque vou meter Endrick é o momento correto. Chico, partir da ideia que o Endrick vai estar em campo em algum momento, eu gostaria desde o início, mas parece que ele vai por outro lado. Ele surpreendeu na escalação da estreia. Será que agora ele também pode nos surpreender outra vez? Então, eu acho que a gente não faz a menor ideia do que ele vai colocar em campo, porque todos os times projetados na primeira semana foram contrários ao que ele colocou em campo. Eu acho que a gente precisa reconhecer a nossa ignorância, a nossa incapacidade de ver futebol. Porque é óbvio que eu aqui, sentadinho, não vou saber mais do que o Carlo Ancelotti. O Ancelotti, pelo currículo que ele tem, por ser o técnico mais vitorioso do mundo, é óbvio que ele sabe o que ele está fazendo, ou não? Ou a gente é louco, maluco de imaginar que o Endrick já decidiu 2 campeonatos brasileiros para o Palmeiras? Ou que o Florentino Pérez, talvez o Carlo Ancelotti saiba mais do que o Florentino Pérez, que veio buscar o Endrick aqui no Brasil antes dos 18 anos. Talvez a gente não saiba tanto assim de futebol, talvez ele saiba. Quando ele diz que não é o momento do Endrick, eu fico me perguntando quando será. Se ele está projetando o Endrick para 2030, por que levá-lo agora? Como o Abel Ferreira chegou a dizer que ele tinha que ir para a Disney e só quando ele colocou no time é que ele viu o que o Endrick era capaz. Se ele não está naquele jogo contra o Botafogo, em que ele bateu no peito com 18 anos, 17 aliás, e disse toca a bola em mim e vira o jogo para o Palmeiras dando o título ali naquele momento, talvez o Palmeiras não fosse campeão. Se o técnico do Lyon, que por birra esses tempos deixou ele no banco e aí saiu perdendo, teve que botar o Endrick no segundo tempo para salvar a pele dele, talvez ele também não entenda muito assim de futebol. Então eu não sei. Eu não sei quando é o momento do Endrick. Quando será o momento do Endrick? Se sempre que ele entra na seleção, ele faz alguma coisa. Ele faz um gol, ele sofre um pênalti, ele dá um passe. Mas quando que será o momento? O momento é do Rafinha. Chama o advogado do Endrick. O momento é do Rafinha, é do Matheus Cunha, é do Igor Thiago. Quando que é o momento do Endrick? Qualidade não tem idade, não se trata de forma igual os desiguais. O Endrick precisa jogar. Ele é a coisa mais diferente que temos na seleção, com exceção do Neymar. O Vinícius Júnior é ótimo, é excelente. Mas o Abel não queria ele. O Abel não queria ele. Mas ele teve que ceder. Não quer ele. Será que os técnicos não viu? Então nós não entendemos nada. Nós não entendemos nada. Eu tô perguntando, não tô brigando, hein? Eu não tô brigando ainda, tô perguntando. Mas foi eliminado numa semifinal de Libertadores porque não colocou o moleque pra jogar também. E aí fez papel de pateta, ele não queria Disney? Eu não estou brigando, eu só estou perguntando. Só que, gente, eu fico pensando que talvez a dúvida do Ancelotti é a seguinte: Marrocos era o adversário mais difícil, não ganhamos, empatamos e agora é o Haiti, que na teoria é uma seleção mais fácil, apesar que a Copa tá aprontando, tá todo mundo aí tendo dificuldades. Só que eu pergunto pra você, Marco Aurélio Cunha, e aí, dar mais uma chance pra aquele time num jogo mais fácil? Ou agora, por ser um jogo mais fácil, também dar chance para aqueles que ainda não apareceram? Na minha opinião, Renata, o Ancelotti não quer queimar os caras que ele garantiu até a véspera da Copa, como o Casemiro e outros jogadores ali importantes, Bruno Guimarães. Então, eu penso que ele vai manter essa equipe colocando somente mesmo o lateral, mudando a lateral, que é necessária, lógico. E depois eu creio que ele vai colocar no segundo tempo o Endrick. Por quê? Porque ele coloca o centroavante ali para tomar porrada, vou falar o português claro, para brigar com os haitianos. Vai ser um jogo físico, vai ser um jogo para defender, o Haiti vai defender o tempo todo. Então ele vai colocar o Igor lá para brigar e sobrar uma bola para alguém.
No segundo tempo, entendendo como está o Haiti, ele vai colocar o Endrick com instruções para ele infiltrar no meio da defesa e fazer o que ele sabe fazer. Então, na minha opinião, ele começa com um time muito parecido e no segundo tempo ele faz as modificações. Na minha opinião, tinha que entrar Danilo, na minha opinião, tem que entrar o Endrick, sem dúvida alguma, e talvez o Matheus Cunha no lugar do Paquetá. Muito bem, já gols da Copa do Mundo, temos a primeira seleção classificada para a próxima fase e temos Ronaldo Giovanelli. Rona? Também é, Ronaldão. Falar do Grupo A da Copa do Mundo. Tivemos um empate entre República Tcheca e África do Sul. E o México bateu a Coreia do Sul por 1-0. E a primeira seleção classificada para a próxima fase. Esperando agora para conhecer o seu adversário seguinte. A segunda rodada da Copa do Mundo mal começou. Já estava em jogo no Grupo A a classificação antecipada para o mata-mata. Na noite de ontem, em Guadalajara, no México, a seleção mexicana e a Coreia do Sul, que venceram seus primeiros jogos, duelaram para garantir a primeira colocação. O jogo foi equilibrado e sem muitas chances de gol, e isso só mudou por conta de uma lambança dos coreanos. Aos 4 minutos do segundo tempo, o goleirão Kim Seung-ju não conseguiu agarrar essa bola, trombou com o zagueiro e entregou a paçoca para Romo abrir o placar. 1-0 México. Os coreanos só foram responder à altura aos 41, quando o goleiro mexicano Tala Rangel pegou essa cabeçada e depois o chute de Cho Gue-sung para garantir a vitória da seleção anfitriã. Com o resultado, o México chegou a 6 pontos em 2 jogos e já tem o seu lugar na próxima fase. E esse lugar é em casa, porque o compromisso está marcado para o dia 30 de junho no Estádio Azteca e o adversário será uma das seleções classificadas em terceiro lugar. No futebol é preciso virar a página. Não podemos pensar que está tudo bem. Temos um jogo difícil contra a República Tcheca, muito difícil mesmo. E vamos ver quem enfrentaremos em seguida, qual terceiro colocado de qual grupo. Agora, precisamos colocar nossos analistas para trabalhar, enviá-los aos jogos e começar a avaliar quem poderá ser o próximo adversário. No outro jogo do grupo, República Tcheca e África do Sul, derrotadas na primeira rodada, tentaram se redimir. A partida em Atlanta começou agitada, com os tchecos indo para cima. E logo aos 6 minutos, depois de um cruzamento na direita, Sadilek recebeu na área, bateu cruzado e fez o primeiro. Depois do gol, a seleção tcheca armou uma retranca, que aguentou até os 40 do segundo tempo. Quando o atacante Maseko fez boa jogada pela ponta, chutou para o gol, mas acertou a mão de Sult. Pênalti para o time africano. Mokoena foi para a cobrança, deslocou o goleiro e deixou tudo igual. 1-1. As duas seleções então foram para o desespero, mas o jogo terminou com um empate que não serviu para nenhum dos lados. Na última rodada, pelo menos, todo mundo tem chance de classificação. A África do Sul e a Coreia do Sul fazem confronto direto e a República Tcheca pega o México, que só vai cumprir tabela antes do mata-mata. Aqui está a classificação do Grupo A da Copa do Mundo. O México, ontem com a vitória para cima da Coreia do Sul, já está classificado. A República Tcheca empatou com a África do Sul e ambas conseguiram o primeiro ponto na competição. Mas realmente aqui parece que esse grupo para o México ficou muito bacana, né? Já conseguiu o seu objetivo, tem o apoio da torcida, primeiro foi na capital, agora em Guadalajara. Então tá tudo bem para o México nesse começo de Copa do Mundo. Bom, voltamos ao que mais nos interessa, que é a seleção brasileira. E hoje é um dia especial também para a Gabi Guimarães, que acordou e já foi estar no meio do povo, com as pessoas, os brasileiros que estão na Times Square lá torcendo e muito pelo Brasil. Começando uma corrente positiva. Gabi, para você aquele bom dia. Hoje eu não aceito empate, não aceito derrota, é só vitória, viu? É tudo que a gente mais quer, Rê. Bom dia pra você também, pra todos ligados no Jogo Aberto. Muita gente vai sair daqui de Nova York, vai lá pra Filadélfia, outros brasileiros vão acompanhar por aqui e eu quero ver se eles estão treinados, se eles estão testados. Alô, pessoal!
gente do Brasil inteiro aqui na Times Square. E eles estão assim, ó, de olho, mandando recados pro Carlo Ancelotti conseguir fazer a melhor escalação possível. E tem até gente tentando imitar a sobrancelha do italiano, é ou não é? Coloca a molecada pra jogar, Ancelotti! Só que essa sobrancelha levantou as duas, né? Vambora! E você, que você quer mandar de recado pro Brasil pra vencer hoje o Haiti? Tem que pôr o Endrick, né, Ancelotti? E você? Pô, Ancelotti, põe um Endrick. Tem que pôr o Endrick pra ganhar. Você já falou. Tira os cansados, coloca os mais novos. Opa, você poderia jogar? Claro que não. Manda um recadinho pro Ancelotti. Ancelotti, 2-1. Bora! 2-1, Ancelotti! Coloca o Neymar mesmo machucado, pô. Eu gosto das variações. É Angelotti, Ancelotti, Lancelotti. Vambora, Rê, pra finalizar. Nada é melhor do que a opinião do povo, gente. Ai, todo mundo torcendo pro Brasil, uns pedindo o Endrick, até o Neymar daqui a pouquinho, hein? Enquanto isso, o pessoal continua comemorando lá na capital não, em Nova York, né? E a gente vai falar sobre o grupo B, porque nesse grupo 11 gols foram produzidos em 2 partidas. A Suíça goleou a Bósnia e o Canadá, também anfitrião da Copa, passou por cima do Catar, fez um 6-0 e os gols são muitos para você. Duas goleadas nesta quinta-feira e o domínio do Grupo B para Canadá e Suíça. Jogando em casa, a seleção canadense atropelou o Catar em Vancouver pelo placar de 6-0. Foi a maior diferença de gols desta Copa do Mundo até agora, igualando o 7-1 da Alemanha sobre Curaçao. O destaque foi Jonathan David, que fez 3 gols, enquanto o Catar teve 2 jogadores expulsos. Kyle Larin abriu o placar para o Canadá aos 15 minutos do primeiro tempo. Jonathan David ampliou. Oman Ahmed foi expulso. E David fez mais um antes do intervalo. Na segunda etapa, mais pressão canadense. Mas a imagem feia do dia foi a entrada dura de Madibo em Koné, que quebrou a perna e deixou os outros jogadores desesperados em campo. Foi bem na nossa frente, todo mundo ouviu os ossos estalarem. Então, sabe, a gente fica com muita pena dele. E todos estão um pouco abalados com toda a situação por causa da natureza da lesão. E também porque o Ismael é uma parte importante do nosso time. Seria uma grande perda para nós. O Qatari recebeu cartão vermelho. Depois, Saliba marcou o 4º gol de falta e homenageou Koné. Manai contra fez o 5º. E Jonathan David fechou o placar, o 3º gol dele no jogo. 6-0 e festa da torcida da casa. Com 4 pontos em 2 jogos, o Canadá agora vai decidir o primeiro lugar do Grupo B na próxima quarta-feira contra a Suíça, que também goleou e chegou a 4 pontos. Ganhou por 4-1 da Bósnia. O confronto europeu em Los Angeles teve um primeiro tempo sem gols. Após o intervalo, os suíços foram superiores e o duelo ficou mais movimentado. Mas o primeiro gol saiu só aos 29 minutos da segunda etapa, com Manzambi. Com 35, o bósnio Muharemovic foi expulso. A Suíça se aproveitou e ampliou com Vargas. Na sequência, Manzambi balançou as redes novamente. A Bósnia ainda descontou com um golaço de Marmite já nos acréscimos. Mas aos 50, Xhaka completou a goleada cobrando o pênalti. 4-1. Sempre falamos de uma seleção suíça que tem jogadores excelentes, que sabem aproveitar os espaços, principalmente quando estão com um jogador a mais. Então, foi isso que eles conseguiram fazer, e é assim na vida. Esta foi a nossa primeira derrota depois da fase de classificação, e ainda temos um jogo. Vamos tentar vencer a última partida. Uma quinta-feira com 11 gols em 2 jogos no Grupo B. Olha só, esse grupo tá interessante aqui, mas agora Canadá e Suíça
tem uma vantagem, chegaram a 4 pontos. Não é a Bósnia e o Catar somente com 1 ponto. E aqui eu queria chamar uma atenção de vocês, porque a Suíça, normalmente quando eu faço um bolão ou palpito, eu vou 0-0 ou 1-0, que ela é muito econômica em gols. E ontem ajudou a expulsão também do cara da Bósnia. Mas a Suíça ganhou de 4-1 porque 2 jogadores que vieram do banco de reservas fizeram toda a diferença, não é? Então, eles fizeram 3 gols, foram destaques, ajudaram a construir esse placar. Se o Ancelotti deu uma olhadinha nessa partida, quem sabe ele se inspire também, não é? Porque aconteceu isso. Agora, antes da gente falar mais de Copa do Mundo como um todo, eu quero mostrar mais da nossa adversária de hoje, a seleção do Haiti. A Gabi Guimarães traz um raio-x deles pra gente. Brasil e Haiti já se enfrentaram 3 vezes na história. Em todas, teve goleada sul-americana. A última, pela Copa América, foi por um placar um tanto simbólico, 7-1. Mais de uma década depois, as seleções se reencontram pela primeira vez em uma Copa do Mundo. O Haiti está de volta ao torneio depois de mais de 50 anos. E o Brasil quer uma nova goleada na história para tentar a melhor classificação do grupo. Mas a postura é, claro, de respeito ao adversário. Hoje em dia não existe isso. Eu fui perguntado depois do jogo sobre essa questão de golear o Haiti. Assim, mas seria uma grande loucura eu falar algo sobre isso. O Brasil precisa entrar taticamente bem postado, fazer um jogo seguro, um jogo onde a gente vai querer o comando, sim, da partida e buscar ganhar a todo momento. Até porque o Haiti deu trabalho na estreia contra a Escócia. No jogo do último sábado, a seleção haitiana teve 6 finalizações a mais do que a escocesa. Ainda assim, não conseguiu evitar o gol de John McGuinn. Bom, o jogo contra a Escócia foi um jogo muito equilibrado. Haiti mostrou qualidade física, sobretudo, um equipo que está bem organizado, um sistema bastante claro, centroavante referente, na frente muito alto. Eles jogam um bom futebol com as características que eles querem. Como destaque time, o Haiti tem um carrasco dos clubes brasileiros. O zagueiro AD, da LDU, clube do Equador, que é treinado pelo Thiago Nunes. Experiente, AD já encarou 17 vezes times do nosso país. O haitiano se classificou em 3 dos 4 confrontos eliminatórios. Com ele e sem desfalques, o técnico Sébastien Mignet deve manter a base da estreia com Placide, Arcus, AD, Delcroix e Experience, Didson, Belegá, Jean-Jacques, Providence, Isidore, Pierrot ou Casimir. The high level, so like the details matters. So we just have to learn about being more compact defensively and more clinical in front of the goal. We will take this game and you know the context because it's a crucial game for us. We need some friends, so I think that it will be so different. Se o histórico entre as seleções inspirar, o jogo de amanhã pode ser de respeito e, quem sabe, muitos gols para o Brasil. Vamos falar sobre o Haiti, o adversário do Brasil. Chico, o que chamou mais atenção, porque eles fizeram um bom amistoso contra a Nova Zelândia, um 4-0. É uma seleção que contra a Escócia na própria Copa do Mundo perdeu de 1-0 e não jogou mal. Eles têm uma, vejam bem o que eu vou dizer, irresponsabilidade perigosa. Porque o Haiti não tem nada a perder. E contra a Escócia, foi um jogo mais físico, é verdade, mas em alguns momentos, que a Escócia também não é tão tradicional assim, mas ofereceu alguns contra-ataques e eles foram para cima. Eles têm 2 atacantes muito altos. Eu não acho que o Brasil vai oferecer, espero, tantas bolas paradas ou escanteios, mas se isso acontecer, a gente vai ter problema, porque o Isidore lá jogava no Zenit, lá num time que a gente conheceu, Claudinho, vários jogadores brasileiros lá. Então, assim, é um cara que acho que ele está no Stoke City. Não tratem o Haiti como um time semi-amador. Tem jogadores que jogam em outras ligas, né? Tem o zagueiro aí da LDU. Então, a gente tem que ter os nossos cuidados também.
Pois é, a gente vai daqui a pouquinho ao vivo para a capital do Haiti, vamos a Porto Príncipe, para saber mais informações e a expectativa do outro lado também. Antes, você sabia que após aquela divisão de rede, seguimos com o time completo do Jogo Aberto por aqui e vamos saber mais sobre o Haiti. Será que eles estão confiantes diante do Brasil? Não, né? Vamos conversar com o nosso correspondente, Júlio Gomes. Ele está em Porto Príncipe. O sinal está um pouco instável, já vou avisando, mas ele foi na fonte falar com a torcida adversária, saber um pouco mais da expectativa do Haiti, que sempre teve uma grande admiração pela seleção brasileira. E a gente sabe que o Haiti já tem algum momento emblemático de guerra, Ronaldinho Gaúcho lá esteve, então tem uma história bacana, tem uma espécie de camaradagem, só que essa camaradagem, quando o assunto é Copa do Mundo, ela termina na hora. Já já a gente vai restabelecer esse contato, não é com o Júlio Gomes, mas a gente vai entender agora um pouquinho mais desse outro lado da história. Não é fácil enfrentar uma seleção brasileira. O país do mundo que ama o Brasil mais do que o próprio Brasil. Estamos no Haiti, uma terra conectada com a nossa. Através da cultura, das cores, da desigualdade, pela música e pela bola. Esses amigos se reúnem desde pequenos para ver o Brasil jogar. Você tem um feeling desse mundo? Minha seleção preferida é a de 94. Ela me traz lembranças da infância, a melhor experiência que vivi na vida. Evans fala o creole, uma mistura do francês com línguas africanas. Estima-se que 4 milhões de escravos tenham sido trazidos para o Haiti nos tempos coloniais. Eles promoveram a única revolução de escravos que deu certo no mundo. Mas o Haiti independente foi sufocado pela indenização que teve de pagar à França, pelo boicote das outras potências e por conflitos internos pelo poder. Guerras que continuam até hoje e transformam a capital Porto Príncipe em um dos lugares mais perigosos do mundo. O aeroporto internacional está fechado há quase 2 anos por causa da violência. Tivemos de parar em Cabo Haitiano e pegar um avião menor para chegar à capital. Logo de cara, nota-se que Porto Príncipe respira a Copa do Mundo. Em meio ao caos, há bandeiras do Haiti por todas as partes. Mas e agora? O jogo é bem contra o Brasil. É como ter que escolher entre papai e mamãe. Não sei haitiano. Somos haitianos de sangue, mas aqui todo mundo tem o Brasil no coração, desde criança. Pois é, gente, é uma situação ruim do país hoje, é a questão também de grupos diferentes, não é, de disputa por poder, mas agora é Copa do Mundo, é um momento diferente, especial também para a população do Haiti, para os jogadores, e a gente vê que realmente, doutor Marco Aurélio Cunha, não é simples, é um sonho. O que aconteceu com Cabo Verde, o que aconteceu com a República Democrática do Congo, empataram com Espanha e Portugal, o Haiti também deve sonhar com algo fabuloso, algo que ninguém espera. Claro, é a oportunidade desses jogadores que alguns jogam em ligas, como falou o Chico, né? Ligas importantes. Então, esses rapazes que se desenvolvem no Haiti, saem pelo Caribe, vão jogar na Europa, são jogadores profissionais. E Haiti passa por situações econômicas horríveis, terremotos, houve terremotos lá muito graves. Então, é um país de sofrimento da população, mas que tem também no esporte uma luz para poder projetar o país e melhorar o país. Então, a gente deseja realmente, não contra o Brasil, mas que o Haiti se projete e que tenha jogadores em outras ligas jogando de uma maneira importante para enaltecer realmente o país. O Brasil vai ter dificuldades físicas, o Haiti é um time que compete. Claro, no final a bola do melhor jogador define um jogo, define um passe e faz um gol. Isso eles talvez ainda não tenham, ainda mais contra o Brasil. Mas não vai ser um jogo tão simples como estão falando, não. Agora, falando em projetar, o Ancelotti diz que não quer ter uma seleção com identidade clara. Ele prefere um outro estilo e a gente vai entender porque ele não quer que o Brasil seja uma seleção única com um estilo. Ele quer diferentes formas de jogar. Fala, Ancelotti. Boa. Gostei. Que você pode dar para o nosso futebol.
Você concorda com a análise que esse é um Brasil que ainda não tem uma identidade clara e também uma proposta de jogo? No, no estoy de acuerdo. El Brasil tiene varias identidades. Yo no quiero una identidad clara en mi equipo, porque mi equipo tiene que hacer muchas cosas. Quiero que mi equipo pueda hacer muchas cosas. Defender con bloque bajo, atacar, aproveitar da calidad de los jugadores, ser agresivo na frente, baixar el bloque, ser defensivo en tu área. No, a identidad clara, no, você no tiene que esperar una identidad clara no equipo porque no quiero una identidad clara. Quiero un equipo que sabe hacer muchas facetas do futebol. Legal. Quem está atento a essa declaração de Carlo Ancelotti lá na Filadélfia é João Paulo Capelanes, em dia de Brasil e Haiti. Capela, tudo bem com você? O que você está fazendo por aí? Tem uma fonte atrás de você, o que é isso? Vai tomar um banho. Tô precisando de um banho, até porque o hotel que eu fiquei, velho, é aquele negócio a conta gotas. Mas daqui a pouco, do jeito que tá calor, ó, é uma fontezinha legal, tem até um trajetinho, mas eu não vou passar pelo trajetinho, vou passar aqui que nem Moisés, meter meu cajado pra jogo e vão abrir as águas e passar no meio. Agora, Rê, é o seguinte, eu tô aqui do lado da prefeitura. Capela, o que você tá fazendo perto da prefeitura? Aqui é o centro. Então aqui passa brasileiro a rodo. Ontem eu já fui na estátua do rock, foi um caos, eu caí, o outro caiu, o outro se machucou, mas importa o que é a resenha. E eu tô aqui porque aqui passam muitos brasileiros. O tempo inteiro, brasileiro aqui, brasileiro ali, alguns haitianos também. Vocês fizeram uma matéria muito legal aí, falando sobre o clima, a situação do Haiti. Dentro de campo, o próprio treinador do Haiti falou que vai ser uma guerra, mas fora dele, o amor que o haitiano tem com o brasileiro é uma coisa impressionante. Inclusive, eu vou contar um bastidor para vocês aqui, não vou esconder de quem tá nos acompanhando. Por volta das 11h30, meia-noite, já tinha acabado o meu expediente, fui tomar uma geladinha, né? Ninguém é de ferro com os camaradas meus. E aí a gente fechou um bar aqui na Filadélfia, que as portas fecharam meia-noite. Aí eu falei, ainda estamos aqui para ir pro crime, vambora. Fomos para um hotel desse meu camarada e adivinha, o mesmo hotel da delegação do Haiti. Familiares dos jogadores e os próprios jogadores passando como se não tivesse um jogo hoje contra a seleção brasileira na Copa do Mundo. Um clima leve, até tentei dar uma beliscadinha, uma entrevista ou outra, mas eles não podiam falar, mas trataram a gente super bem. Ficaram lá, meia-noite e meia, perambulando pelo hall do hotel, com amigos, com familiares. Então, o clima de Copa do Mundo, pelo menos aqui na Filadélfia, é maravilhoso. Viva o Haiti, Renata Fã! Olha, gostei de saber disso, não é? O Capelani, sem querer, querendo, não é? Tava lá e já deu uma olhadinha nos bastidores do nosso adversário de hoje. Capelani já apareceu pleno perto da fonte, vai que precisa, sei lá, né? Avisa. Olha quem também está hoje de plantão. Eu não sei se ele subiu correndo, não sei se ele colocou o GPS, não sei qual foi o cuidado, ele vai contar pra gente agora, não é? Se ele fez um aquecimento. Ulisses, você subiu as escadarias também? Boa tarde. Obviamente, Renato, um beijo pra você, saudade dos meus amigos, meus coleguinhas. Subi, 1h30 demorei. Rapaz, são 170 e poucos degraus, você tá de brincadeira. Não, pô, tem que cuidar, hoje tô cuidando da voz aqui quietinho, né? É um jogo importante da seleção, vou estar transmitindo na Rádio Bandeirantes esse jogo, em 107.3 FM, a nova sintonia da Rádio Bandeirantes. Muito legal, então eu sempre falo pro pessoal, o slogan que eu criei aqui, a gente está usando na Rádio Bandeirantes, é a imagem tua, mas o som é nosso. E quer saber do gol antes? É só se ligar uma das respostas do Ancelotti. Isso me incomodou um pouquinho. Que muita gente queria saber do Endrick, o Endrick. E o Ancelotti fala o seguinte, o Endrick é um garoto jovem que está aqui na seleção brasileira e que será utilizado, é um cara pronto até para a próxima Copa do Mundo, então ele não tem muita vontade, parece, de colocar o Endrick no campo de jogo. Mas nós sabemos que o Endrick é um menino predestinado no quesito a gols. Toda hora que entra com a camisa da seleção, independente da seleção que estará o Brasil enfrentando pela frente, ele tem sido o jogador que tem feito gols. E a carência de gols da seleção brasileira é uma coisa que nos chama muita atenção.
né? Centroavantes chegando na cara do gol, batendo errado, errando o cabeceio, né? Poxa, uma coisa, o Igor Thiago chateou demais nesse primeiro jogo. Muita gente, não, Ulisses, é que é estreia, é Copa do Mundo. Eu vi a estreia da França, eu vi a estreia da Argentina, eu vi a estreia da Alemanha. Então, os papinhos furados passando a mão de alguns jogadores da seleção brasileira na cabeça, de alguns jogadores da seleção brasileira. Eu acho, ele vai manter o Casemiro no meio de campo, pelo que eu tô sabendo aí, né? O Danilo fica, Douglas Santos fica. O Danilo Santos pode entrar, talvez, no lugar do Paquetá. Mas vai pegar uma seleção fraca. Esse jogo o Brasil tem obrigação de vencer. Obrigação de vencer, entendeu? Que é um jogo fraquíssimo, então ele pode jogar até no 4-2-4 que ganha o jogo. Ulisses, vai conversando aí com o povo, trocando aquela ideia, você que é popular. Gente, mais sobre Brasil e Haiti com vocês. Cadê o Everton Guimarães, hein? Everton, de verdade, qual é a maior dificuldade para você que o Brasil vai enfrentar neste jogo? É o próprio desempenho criticado da primeira partida na Copa? Ou você acha que o Haiti pode ter guardado alguma surpresa para o Brasil? Renata, nosso principal problema é a principal virtude do Haiti. Nós temos um futebol muito pouco físico, pelo menos foi o que nós demonstramos no primeiro jogo contra Marrocos, né? De ter corrido muito menos que o adversário, ter sido menos competitivo. E isso é o que o Haiti tem de melhor. O Haiti não tem a qualidade que nós temos, o Haiti não tem... E aí eu estou falando de qualidade técnica mesmo, e não tem. Até pela questão tática também, eles não chegam perto do que a gente pode, mesmo a gente ainda não tendo uma seleção ajustada pelo Ancelotti. Mas eles não têm a nossa condição. Mas fisicamente, para quem viu o mínimo no jogo contra a Escócia, sabe que eles entregam muito mais do que a gente. Então, é o grande problema nosso. Ah, mas isso é suficiente para eles ganharem? Não, não acho que seja. Mas se é um problema nosso, a gente precisa começar a resolver esse problema hoje. E resolver esse problema hoje é correr mais do que o adversário. Porque nós não estamos correndo. Os números provam, as declarações de quem viu também provam. Declaração de jogador de Marrocos de que jogar contra o Brasil seria mais fácil do que jogar contra a Escócia. Se isso não incomodar os caras lá na seleção, aí eu parei. Então, o grande problema nosso é o aspecto físico, o aspecto de competição, o aspecto de atitude. Mesmo com uma seleção, Renato, que é a 85ª no ranking da FIFA. Eles são muito fracos, é a segunda Copa deles, embora, né, entre seleções caribenhas seja que tem mais participações, mas convenhamos. Então, hoje é um jogo para estabilizar, para devolver confiança. Mas se nada disso que a gente está prevendo acontecer, aí as críticas vão ficar muito mais pesadas. Uma vitória magra do Brasil hoje vai ser um grande problema para todo mundo, mas a começar pelo Ancelotti, que aí, se ele mantém, por exemplo, essa base de meio campo que ele está querendo manter hoje, pelas informações, se ele mantém e se não sobra para cima da seleção haitiana, aí as críticas vão chegar muito mais pesadas, Renato. Ô Cicinho, eu não sei se a gente tem que se preocupar tanto assim com o Haiti. Eu acho que o Brasil ele tem que olhar para o que ele pode fazer, para o que ele precisa aprimorar, para o que não deu certo na primeira partida, não só em relação ao Marrocos, mas sobre a seleção brasileira. Quando o Ancelotti fala, eu quero vários estilos de jogar, mas tem que ter um estilo, tem que ter aquele estilo que deixe os caras confortáveis. Exatamente, Renata. E a notícia do Capelanes aí me deu um pouquinho de receio. Por quê? Não, porque quando você fala que o cara tá no hotel, tá andando, o cara quando quer logo viver o jogo, ele não consegue dormir. Então pode ter esse lado também da preocupação. Os caras bem concentrados, assim, já eufóricos. E a questão da seleção brasileira, independente do adversário ser o Haiti, gente. Eu joguei a Copa do Mundo 2006, eu fui escalado para jogar contra o Japão. Durante a noite, sabendo que o nosso time era melhor, você não dorme. Você fica preocupado. Então, essa preocupação também existe por parte dos jogadores da questão do adversário. Independente se tem qualidade ou se não tem, é sempre Copa do Mundo. Existe sempre essa questão de saber que o Brasil está parado para assistir. Então, o que a gente espera da seleção brasileira é exatamente essa organização tática e cada jogador assumindo sua responsabilidade. O que o Brasil precisa é isso. Não está indo na maneira tática, entra com improviso, com movimento
movimentação. E aí o Brasil acaba se diferenciando dos demais. Eu acredito que o Brasil vai ganhar esse jogo e ganhar bem, desde que os jogadores assumam a responsabilidade e coloquem ali dentro de campo. Porque esse jogo não é aquele jogo de 2004 festivo, não. É um jogo de Copa do Mundo que os haitianos vêm com tudo também. Agora, Edu, eu fico pensando o seguinte, o Brasil sabe que tem obrigações. Obrigação de ganhar, de oferecer mais espetáculo. Muita gente está sonhando com uma goleada, não é? Eu gostaria muito só de duas coisas. Que o Brasil não tomasse gols e fizesse gols. Só isso mesmo. Que o coletivo fosse bem e o individual também. Pode ser 1-0 pro Brasil, mas não toma gol, daí falam, tá, a defesa não foi vazada, e falam assim, não, a defesa não é só o Alisson. Não, a defesa, quando você fala, o conceito de defesa, se você acha que é só o goleiro, você tá atrasado. Porque é goleiro, zagueiro, e a gente tem dois caras que seguram nas laterais. Mas segundo eu tô descobrindo agora. Não, tô descobrindo agora que é só o goleiro, né? Porque toda vez que fala em defesa, ele só fala Alisson. Mas quando Ele a não bola fala chega no pro goleiro, ele tem Marquinhos, que ele não pegar, fala pô. no Gabriel Magalhães. O sistema defensivo é o seguinte, são os alas, o zagueiro, Não, ala até não o é volante. defesa, é laterais. O que faz parte sim. Na minha Ala é época, apoio. Na minha época, que apoio? Deixa chutar, deixa O ala não é o que apoia, não é o que chega no outro, tá claro que... Pergunta pro Cici, Não, toda vez que o Edu e o Ronaldo é assim. Toda vez que ele pegava o manhaca, o cara falava, volta pra marcar, meu filho. Você não é atacante. Ele chegou. Falar em chama gol aí. Nossa, mas você ouviu seu nome, você apareceu. É isso que você tem que fazer hoje, aparecer. Fala meu nome 6 vezes e eu apareço que é Hexa. Olha! Trabalhar hoje, Por favor, você sente aqui, você já é de casa. Pega na minha mão aí, E aí né? você tava igual os haitianos, caminhando pelo hotel, circulando, é? Dá uma boa tarde pros meus grandes amigos aqui. Você é associado. Vou dar uma escola pra você pentear esse cabelo aí. Segura hoje, hein? Tranquilo, hoje. Pega, faz uma, pô. Baliza zero. Alisson, venha, por favor. Baliza zero. E aí, tá tudo bem? Podemos ficar calmos? Foi uma semana boa de treino. deu Pô, tudo na última vez você certo. falou que não ia tomar gol. Uma viagem. Acontece, né? Mas dessa vez eu não vou tomar gol. Dessa vez não. muito. A não ser que a gente Peraí, ó, você chegou bem na hora que o Edu ia falar sobre isso. Gritei com a zaga nos treinos, como você É pediu. isso, comunicação, né, Gritei Edu? com a zaga nos treinos. Edu, você se comunicava bem com os goleiros que você jogava? Bastante. E tem que ter, Renato, porque ali você não consegue, de repente, olhar para todo o campo. Então você tem que ter uma orientação, de repente, principalmente quem vem de frente. O goleiro é o único que vê tudo de frente. Então, eu entendo assim, a responsabilidade é toda da seleção brasileira hoje. Porque a gente sabe que o Haiti, como o Capela falou, tá tranquilo e tal, mas essa é a questão, Cicinho. Quando o cara joga leve, não tem preocupação, responsabilidade nenhuma. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Agora, pro lado da seleção brasileira, não. Primeiro a gente quer ver a performance. Primeiro, depois a atitude. E, de repente, depois também a vitória. Então, acredito eu que a seleção brasileira tem uma oportunidade hoje de ter outras identidades. Primeiro a gente tem que achar uma. Não temos nenhuma ainda, Ancelotti. Espero que a gente possa estar achando no decorrer da Copa do Mundo. O zagueiro tem que ser estudado, o goleiro tem que ser estudado. Por quê? O goleiro, você chuta no gol, ele reclama, ele não pode pegar a bola. Não é assim não, e o Cici. zagueiro, ele tá defendendo e já tá gritando com o atacante. Marca aí, defesa, por que setor esse zagueiro? defensivo. O lateral tá lá pra quê? Esse é zagueiro e goleiro. O lateral tá lá pra quê? Edu, não, a melhor defesa começa lá da frente. Lógico, então o ataque tem que fazer o lateral tá lá pra defender, Desculpa, não é Cicinho. possível que nós montamos aqui um sistema defensivo de peso pra vocês ficarem brigando, velho. Pra ter entrosamento aqui. O goleiro gostar do zagueiro, o zagueiro gostar do lateral. Gente, olha só, os dois zagueiros do Brasil, um é do Arsenal, o outro é do PSG, o goleiro é do Liverpool. Gente, olha, não é possível, eu fico pensando, quem vê esses campeonatos o ano inteiro, a temporada toda, não é possível que na Copa do Mundo eles mudem a estratégia. Aliás, o Capelanes, deixa eu chamar o Capelanes aqui, tem um zagueiro do Haiti, o nome dele é AD, eu contrataria pro Inter, viu? Contrataria fácil pro Inter. Esse aí eu levaria fora, viu, Fabinho Soldado? Copa do Mundo. Caramba, E aí, Capela? O Inter não tá na Copa. Esse cara é bom, eu também teria no meu time, ele joga na LDU, jogador de Libertadores, entendeu? Então assim, gente, e jogou na Noite Mágica que o Palmeiras arrebentou, é bem verdade. A produção também, vou te falar, é clubista, né? Os caras vão lembrando das coisas, vão colocando o Palmeiras no meio, vai dormir, tomou 3 na ida. Agora, eu só queria, eu não quero ser azedo aqui, longe disso, mas finalmente o Brasil tá acordando e concordando comigo. Porque convencer o público é muito difícil. Convencer os meus amiguinhos da bancada é muito difícil. Mas veja só
o tempo quando você dá um período para que ele possa respirar, o que ele entrega para você de retorno. Finalmente, as pessoas estão entendendo que não há a menor condição do Ancelotti continuar com essa forma pragmática, sem um estilo de jogo. Ontem, triste a entrevista coletiva, ele ressaltou o Endrick, que o Endrick é um fenômeno, que tem estrela, que a bola bate nele, entra no gol e tal, mas ele já direcionou que talvez seja para o próximo ciclo. Mas que próximo ciclo, cara, pare? É agora ou nunca. Esquece o outro ciclo, tem que pensar no já, no agora. E aí, quando eu falei que o Ancelotti estava perdido, todo mundo aí tirou onda aí. Vocês que estão assistindo aí em casa, nos bares, nos restaurantes, tiraram onda do Capelinha aqui. O pessoal da bancada da Pachecada falou que eu tava louco. Então vai você como a da seleção brasileira. Então, não é prepotência nem arrogância, mas tudo que eu falei lá atrás agora, o Ancelotti que está fazendo o oposto está sendo criticado. Então eu consegui ter a visão lá na frente, né? Sem falsa modéstia, sem falsa humildade. O meu ponto de vista é o seguinte, Renata. Hoje, ou o Brasil ganha jogando bem, porque não vai servir só ganhar, tá? Sobretudo com o saldo de gols. Porque antes do jogo da bola rolar para Brasil e Haiti, Escócia e Marrocos vão jogar. E o Brasil vai entrar em campo já sabendo o que vai ter que fazer. Então o Brasil hoje tem a obrigação de não só jogar bem, como ganhar e golear. Qualquer coisa fora disso, segunda-feira é madeira aqui. E acho também, Capela, que nem precisa pensar muito ou em Escócia ou em Marrocos, tem que pensar nele mesmo. O Brasil tem que fazer a parte dele e fazer bem. Não é que a gente possa elogiar, ter mais calma, passar um final de semana legal, né? A folga. Enfim, já tem Vini Júnior, foi o cara do primeiro jogo, fez o gol contra o Marrocos. E a gente agora fica de olho numa marca especial. São 500 jogos como profissional na carreira do Vini. Vinícius Júnior, Real Madrid. Desde muito cedo ele teve que se provar. Vinícius Júnior estreou no profissional pelo Flamengo com apenas 16 anos. Sofreu com a desconfiança de todos os lados. Trabalhando, calou os críticos. Pelo Real Madrid, jogou, convenceu, conquistou. E claro, bailou. O melhor jogador do mundo. So, the best FIFA Men's Player 2024, Vinícius Júnior. Quero seguir aqui por muito tempo jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. E no final eu não poderia deixar de agradecer o Flamengo, que foi o clube que me botou no campo, nas ruas. E também agradecer a todos os jogadores da seleção brasileira e ao meu país, que sempre vem torcendo por mim e vem me dando muita força para eu poder seguir na minha luta. Obrigado. Referência dentro de campo e também voz ativa. Vini é a maior esperança do Brasil na Copa do Mundo. O atacante da nossa seleção chega à marca de 500 jogos como profissional hoje, diante do Haiti, na Filadélfia. Eu imagino que todo mundo queira que eu seja um dos protagonistas. Eu sempre estou preparado para todos os desafios da minha carreira, mas também não quero ser artilheiro nem nada disso. Eu quero entrar lá, ajudar minha equipe, ser campeão e fazer um excelente trabalho com todo mundo que vem dando o apoio pra gente. Vini tem ao lado o comandante com quem viveu a melhor fase da carreira, Carlo Ancelotti. Dos 499 jogos que disputou, 209 foram sob o comando do italiano. Esperamos de él lo mejor, es obviamente un jugador muy importante. No sé si ha sido capaz de sacar su mejor versión en el equipo nacional, pero creo que tiene el tiempo para hacerlo, como lo hace en el Real Madrid y como lo ha hecho en el Real Madrid. Es un jugador fundamental, desequilibrante siempre, en todos los momentos. Tenemos que trabajar para que pueda sacar su mejor versión también aquí. De São Gonçalo para o mundo, 500 jogos depois, a responsabilidade aumentou. O protagonismo também. Vini carrega o mesmo sonho de milhões de brasileiros, o Hexa. Que esse dia um dia chegaria. Quem diria que Vini Júnior chegaria um dia? Quem diria que esse dia um dia chegaria? Quem diria que São Gonçalo um dia venceria?
Ulisses Costa, se a gente quer ter um bom desempenho, uma partida para ser celebrada, para todo mundo ficar feliz, tem que passar por uma boa atuação do Vini Júnior, não tem jeito. Ah, não tem como. É o principal jogador de ataque hoje da seleção brasileira, né? Eu acho que o Rafinha, Renata, eu tô com uma ideia aqui, vê o que vocês acham aí. Acho que o Rafinha, se colocar a camisa do Barcelona primeiro e colocar a camisa da seleção brasileira, será que ele não joga mais bola do que ele joga normalmente com a camisa da seleção? Né? Porque tem jogador, acho que tem que pôr a camisa do clube que ele atua para poder jogar com qualidade como ele joga pelo clube, porque não é possível, cara, esse cara. Não é possível. O Ancelotti dá toda a liberdade, vai ser titular, né? Pelo que o Ancelotti falou ontem na coletiva, pelo menos, né? Que ele tem liberdade para jogar onde ele quiser, da forma que ele quiser, mas não joga. Não joga. Se não fosse o Vini Júnior no lance individual, a gente teria perdido. Entendeu? O Vini criou as melhores chances de gol da seleção brasileira. É um menino espetacular, um cara que não chegou ao ápice ainda do seu futebol, que ele apresenta no Real Madrid com a seleção brasileira, mas vai chegar nessa Copa do Mundo. Renata, você sabe o que é? A gente estava falando aqui semana passada disso. A gente sente o Ancelotti ainda perdido, em relação à seleção brasileira. Esse é o nosso sentimento aqui, entendeu? Então, assim, o Vini é a nossa salvação. É o cara que, se jogar muito bem, o Brasil vai bem. Mas hoje, na Rádio Bandeirantes em 107.3 FM, Renata, é goleada do Brasil. Ai, gente, o Vini Júnior, eu tô muito na torcida que ele acorde bem, feliz, amando qualquer pessoa, não é? Leve. Doutor, porque hoje ele tem que estar muito preparado, muito concentrado para definir essa partida e para o Brasil pensar já na sequência da Copa. Renato, eu gostei muito da postura dele no primeiro jogo. A gente estava acostumado a ver aquele Vinícius Júnior brigando, discutindo, caindo e tal, com a arbitragem. Ele foi muito centrado, ele assumiu a responsabilidade, tirou da cartola um golaço, deu outras assistências muito boas. Então, eu acho que se a gente tiver que esperar alguma coisa de alguém nesse jogo, primeiro é do Vini Júnior, depois os demais. Mas eu acho que ele está muito concentrado, espero que o Rafinha se inspire também, porque ele tem futebol para isso. E aí sim o Brasil vai fazer um grande jogo e a partir daí melhorar na Copa e se inspirar para pegar a Escócia, classificar em primeiro, e aí é outra história. E calma que o nosso Alisson passar essa mensagem positiva pro Vini daqui a pouquinho, não é? certeza. E a gente vai também trocar uma ideia com o Ederson hoje. Opa. O Ederson já, goleiro que está à disposição também, se o Ancelotti precisar. Um dos escolhidos por Ancelotti Tafarel. Agora... Vem, Alisson. Oi! E aí, tá todo mundo confiante? Estão nervosos? Já prepararam a festa? O Sgarbi, por exemplo, se eu tivesse que dar uma sugestão pra ele, seria assim hoje, Jogo do Brasil, empolgação, animação, felicidade, um encontro amoroso. Aí você explica tudo pra menina sobre a tática, técnica. Hoje não é dia, né? Por que não? Não, Hoje pode ser o dia perfeito, Sgarbi. Hoje é dia de assistir o jogo na... Hoje é dia de jogar bolão. Não, você tem que beijar na boca hoje, bebê. Você tem que conversar com o Cicinho Pegar sobre esse sapinho. assunto. Exato, hoje ele vai assistir o jogo comigo. Não, também aí. Calma aí, o Ronaldo acabou de falar, hoje é dia de beijar na boca. Você fala uma net, uma dessa, irmão? Que Tá de isso? brincadeira? Beijar na boca, pegar sapinho, bebê. Pega sapinho. O Jair Marco Aurélio Cunha hoje soltou uma pérola aqui nos bastidores. Como é que é a história lá do interior, da pracinha? Não, falando da Espanha, que a Espanha fica com aquele toque, fica igual andando de mão dada na pracinha, mas não dá nenhum beijo. Isso é no interior. Sgarbi é a Espanha. Hoje o Brasil vai ter atitude. Hoje o Brasil vai ter atitude. Você tá muito inspirado. Se tivesse inspirado pra sair do gol. O Brasil hoje vai ter atitude. Dá a luva pra ele, hein, Ronaldo, pra ele pegar. Passa a luva pra ele. Se tivesse inspirado, ele quer falar. Atitude do povo brasileiro. Gritei com a zaga a semana inteira, cara. Fica tranquilo. Sabe qual é a diferença? O Ronaldo, ele é claro, objetivo, ele não esconde, ele não mente. Ele não gosta do Alisson, fala isso, um monte de coisa. Falou há 2 semanas uma outra coisa, tá aí gravado, né? Mas eu gosto do Alisson. Aí tem outros que também não gostam do Alisson, mas se escondem, tipo o Edu. Edu, você não gosta. Eu gosto dele nos clubes. Do clube. Agora na seleção... Eu gosto dele, eu gosto do Alisson. Mas ele não pega a bola do jogo. Tá devendo na seleção. Chico Garcia. Calma, vou ter que voltar. O papo já acabou, mas continua ao vivo.
De volta com o Jogo Aberto ao vivo para você. E outra coisa, já, os palpites, um esboço aqui, uma análise tática bem primária. Você gostou? Primária, menina Renata, você arrebentou aí. O senhor Ancelotti estiver olhando pra gente agora, ele não terá dificuldade de escalar esse time. Né? Dá uma olhada aí que você mexeu e que você colocou. Ó, o Paquetá, você deu uma escorregada no Paquetá. Você tá Eu falei Paquetá ou Danilo. Então, você ficou no Danilo. O Paquetá ali dá uma escorregada no meio de campo. O que será essencial pra esse jogo contra o Haiti, menina Renata? E a gente vai ouvir o Ancelotti agora falando sobre justamente as mudanças. Elas. Alguma mudança vamos fazer, mas não é uma mudança do... Pode ser de alguns jogadores que podem estar mais frescos que outros, mas não é uma mudança que queremos melhorar o jogo, porque o jogo na primeira parte não foi bom. Demais errores, o equipo pouco equilibrado. Temos que melhorar este aspecto no equilíbrio e também na qualidade do jogo, errar menos passe. Eu acho que temos a qualidade para fazê-lo e jogar um jogo entretenido, porque temos na frente jogadores que têm qualidade, que têm rapidez, que são fortes, que são potentes. Então, o pensamento comum da equipe podemos fazer melhor e temos que fazer melhor. Eu não tenho problema em comunicar também a você a escalação inicial. Futebol não tem segredos, mas prefiro antes de todo comunicar-lo primeiro aos jogadores. Deixa eu acionar o Everton Guimarães para a gente falar de mudanças. Ele disse que algumas mudanças vão acontecer, mas não me pareceu que ele vai radicalizar nessas trocas no time. Renato, é o que a gente falou no início, né? Danilo na direita, Matheus Cunha lá na frente, e aí o resto da base está mantida, né? E eu lamento, mais uma vez, lamento muito a manutenção do Casemiro, a manutenção do Paquetá, a não entrada do Danilo, caso não aconteça, tá? A não entrada do Danilo, essa história do Endrick aí. Outro que está voando nos treinos, né? Que é o Ryan, todo mundo está pedindo, o Ryan, todo mundo está pedindo e tal. Então, mas o Endrick é um clamor popular pelo que a gente viu nos treinos, pelo que estava fazendo no campeonato francês, pelo Lyon. Então não tem loucura na cabeça da gente. Para uma seleção que no aspecto físico e no aspecto de competitividade entrega tão pouco, né? Eu não vou esperar muita coisa, mesmo com uma seleção tão fraca. Enfim, se não tem problema em cambiar, Carlo Ancelotti, cambia, meu filho. Cambia, antes que seja tarde demais. Isto posto, eu estou preocupado, desanimado, Pacheco desanimado, triste. 5-0 para nós, Renata! Que isso! Já colocou uma vitamina, um estimulante aí no placar. Tá bom, tá jóia. Agora, Chico Garcia. Oi. Tá bom, vamos supor que ele mude pouco no início. Sim. Que o time não seja assim tão radical, mais conservador, pensando na primeira escalação no jogo contra Marrocos. Na segunda etapa, ele tendo essas 5 substituições, daqui a pouco aparece gente que ninguém imagina, tipo o Martinelli. Então, eu tive muita esperança do segundo tempo contra Marrocos, exatamente pelas opções que ele tem. E assim, a gente jogou tão mal no primeiro tempo que talvez ele teve que fazer algumas até por necessidade, e inclusive por cartão. E aí, por que eu acho que ele vai mudar pouco? Porque na entrevista, ele disse sobre o cartão influenciar para o próximo jogo, né? Porque o Casemiro e o Ibanez já têm um cartão amarelo. Ele falou que influencia no jogo, mas não para o próximo. E ele deu vários indícios de que jogadores que não vão bem merecem uma segunda chance. Elogiou muito o Rafinha, elogiou muito o Igor Thiago, elogiou muito o Casemiro. Então, assim, eu acho que a única troca, ou as únicas duas que eu acho que ele vai fazer, estão no Ibanez pelo Danilo, porque realmente acho que o Danilo conquistou a titularidade. E como a gente vai enfrentar uma seleção teoricamente mais frágil, aí ele vai mudar o esquema. Eu acho que ele coloca 4 atacantes na frente. Mas o que eu acho que ele vai fazer é Luiz Henrique, Vini, Rafinha por dentro e Igor Thiago. Eu acho que esse é o time. Mas, ô Chico, toda vez que tomar cartão vai tirar, é difícil no jogo. Tem que os caras são experientes. Mas não saíram só pelo cartão. Jogaram muito mal. É que ele não quis protegê-los, né, quando ele fala isso. Mas não é preocupante isso, porque assim, o primeiro jogo foi de fato um teste contra uma seleção que está ali no top 10 também, uma posição abaixo do Brasil.
Cara, essa formação com esses jogadores não deu certo. Não deu certo. Se fosse talvez numa fase eliminatória... Ele nem tinha jogado com esse time. Então, isso é que surpreende. Agora, sabe o que eu fico triste? O primeiro tempo do Brasil foi ruim, né, Sgarbi? Dá pra... Todo mundo aqui concorda. Sim. Só que aí você vê, a França fez um primeiro tempo sem atacar, sem ir pra cima de Senegal. E na segunda etapa detonou. Marrocos está à frente. Aí é que tá, o Brasil não deu essa resposta também. E Marrocos está à frente dessas seleções que, Senegal, Congo, Senegal e Marrocos fizeram a final, né? Tipo assim. Mas o Senegal é uma boa seleção. É que a França é muito boa. Mas tem um detalhe no jogo do primeiro tempo da partida contra o Marrocos, que o Brasil não jogou mal pelo Brasil. Os jogadores jogaram mal. Erravam passes daqui e ali, na saída de bola, perderam bolas dominadas. Então, às vezes a gente põe a culpa no esquema, mas eu acho que naquele dia, naquele primeiro tempo, os jogadores foram muito mal. Depois se recuperaram. Então, acho que é uma diferença entre a tática, a estratégia, o Ancelotti e a má partida. Mas tem que ter ânimo, doutor. Ânimo, doutor. O senhor está sem ânimo também, tem que ter ânimo. Pra chamar os caras. Desse jeito aí, não é ânimo. Os caras erraram tecnicamente, davam um passe daqui e ali no pé dos outros. Tecnicamente muito ruim. Então, acho que tem que primeiro falar sobre o mau desempenho individual, para depois falar do coletivo. Concordo, doutor. Agora, será, Capelanes, que vamos ter 2 desempenhos consecutivos ruins? Eu não acredito nisso. Por isso que hoje o Brasil sabe que tem responsabilidade, sabe que a torcida está na expectativa, que tem jogador pedindo passagem no time titular. Então, se não jogarem a vida hoje contra uma seleção que na teoria não é tão forte, quando isso vai acontecer? Como é que vai competir com uma França? Como é que vai ter, de repente, um embate com uma Alemanha e assim por diante? Renata, eu vou falar uma coisa pra você. Eu já consigo ler o que vai acontecer. Eu tô com uma visão, até porque eu tô inspirado com essa fonte aqui atrás de mim, as aguinhas levantando por trás, uma coisa maravilhosa. Preste atenção no que vai acontecer. Se o Brasil jogar bem, convencer, golear, aí, segunda-feira, esse programa vai ser insuportável. Eu não sei nem se eu vou querer participar, porque a pachecada, nossa, vai me dar até urticária de pensar. Seremos ex, vamos lá, que é o Brasil. Vai ser assim. Se o Brasil até vencer, porque vai vencer. O Ancelotti pode colocar o sub-20, com todo respeito ao Haiti. Aqui está um haitiano, mas não vai dar. O Haiti não vai ganhar do Brasil. Então, mesmo que o Ancelotti mexa em 4, 5, 6 peças, o Brasil vai ganhar. O meu ponto de vista é como o Brasil vai jogar e como o Brasil vai entregar. Porque não basta você golear. Você tem que jogar bem e convencer o povo brasileiro que está na expectativa. Então, são 2 situações, segunda-feira vocês vão me cobrar. Ou o Brasil joga bem, convence, essa pachecada aí que a gente está mostrando vai ficar toda felizinha, deixou muitas opções. ou o Brasil vai vencer de qualquer forma e a gente vai ficar com uma cara de taxa. Ganhou, mas não convenceu de novo. Vamos ver como é que vai ser. É isso, ponto final. Tchau. Que bom. Nosso oráculo não é mais o Everton agora. Alisson, a gente vai vencer hoje? Ele falou de previsão. O Ronaldo tá com um chapéu muito bonito aqui, que é um chopp. O chopp? É uma previsão do brinde que faremos dia 20 de julho, quando eu chegar aqui campeão. Você gosta? Eu não sabia que você gostasse. É melhor você não dar de Dorival, hein? Não pegou bem, né, com o Dorival. Não foi legal. Mas eu confio no grupo hoje, a gente treinou bem, gritei com a zaga. Você consegue segurar? Segura, eu vou ver. Segura. Segurou. Lógico. Tá bonito. Vai cair no chão, isso aqui vai quebrar. Capaz de cair. Chico Garcia, se o Brasil tivesse vencido o Marrocos, você acha que ele repetiria o time titular até para dar entrosamento? Ou ele aproveitaria o fato do Haiti ter menos badalação, não ser uma seleção tão forte, e aí faria testes? Eu acho que ele repetiria a base e faria mais alguns testes no segundo tempo com jogadores para rodar, para ter oportunidade, né, para fazer saldo, para ter uma consolidação. O fato é que isso não aconteceu. A gente ainda está em testes em meio à Copa do Mundo. A estratégia que ele pensou, eu não acho que ele pensou para dar errado. Obviamente, ele entendeu aquela estratégia para segurar Marrocos. A execução foi péssima. Ok, podemos entender isso e ele até foi corajoso de mudar já no intervalo. Mas tinha muito mais coisa para fazer. E a gente está vendo jogadores pedindo passagem, desde os amistosos, desde a preparação, e ele não está dando oportunidade. Só que o tempo está passando. A gente precisa... Gente, é jogo decisivo, tá? A gente não pode... a gente está considerando que a gente vai vencer. Tá bem. Só que se o Brasil não encarar como uma decisão... a gente pode se atrapalhar, como muitas seleções grandes se atrapalharam com outras menores. Pra lá, Chico. Ai, Chico, nem quero pensar nisso. Seguinte, e para o YouTube... Vou dar pra você, ó. Eita, vai quebrar. Olha, tem
tentei contato com o Júlio Gomes, diretamente do Haiti, de Porto Príncipe, e agora sim ele vai trazer as informações sobre a torcida adversária, a expectativa adversária e a preparação do Haiti. Júlio, é com você, agora sim. Bola rolando para Brasil e Haiti, Renata. Estamos aqui em Porto Príncipe, na capital do país mais pobre do nosso continente. O que eu notei aqui em Porto Príncipe, Renata, é que os haitianos gostam mais do Brasil do que nós brasileiros gostamos do Brasil, sabe? É um amor incrível, uma coisa incrível. E eles falam, olha, aqui a gente já nasce brasileiro. Eu vou mostrar para você um pouquinho o que está acontecendo aqui. Que jogo é esse? Esse jogo é a Copa do Mundo dos Pequenos, é o Petit Mundial, ou seja, a Copa do Mundo pequena, que o Petit vira Ti Mundial. São 48 escolas espalhadas pelo país. As crianças botam o uniforme ou algo parecido com o uniforme de cada país. E assim como tem o jogo na Copa lá, México e Coreia, aqui tem México e Coreia do time mundial. E hoje, dia 19 de junho, na tabela da Copa tem Brasil e Haiti nos Estados Unidos. E aqui no time mundial a gente está acompanhando o Brasil e Haiti. E sabe o que acontece nesse torneio, Renata? A guerra para. As gangues param de lutar, as gangues dão tempo, as lutas por território, por poder político, guerra armada, que assolam o país, dá uma pausa para as crianças jogarem. A coisa mais importante para os haitianos, as duas coisas mais importantes são o futebol e as crianças. O Pelé parou guerra um dia, aqui no Haiti são as crianças e o futebol que param a guerra. Vou acompanhar o jogo aqui, um abraço para vocês, Renata, tchau, tchau. Todo mundo vai estar torcendo, claro, para o Haiti. É sensacional, tá na Copa do Mundo, vai enfrentar uma seleção tão emblemática, tão importante como a brasileira. Mas para a gente, Cicinho, é necessidade para ontem de vencer. Exatamente. E eu entro na linha que o Brasil precisa entrar em campo e não tem que convencer para ter um time para o próximo jogo. É vencer o Haiti. É uma final. Depois a Escócia final, é outra história. Então, assim, o que a gente espera da seleção brasileira é isso. Pela fragilidade do adversário, que a gente pouco conhece, mas acompanha a história, é um Brasil soberano. O Brasil vai ter o respeito do adversário, o adversário vai querer também mostrar o seu futebol, porque o mundo está assistindo, mas a seleção brasileira, vamos lá, todo mundo falando aí, Marrocos, ok, a gente corneta, a gente fala, poxa, mas nós empatamos com o Marrocos. Então, nós não perdemos também para Marrocos. Se Marrocos é esse terror todo, a seleção brasileira, mesmo não estando no seu melhor momento, conseguiu empatar. Então, vamos pensar aí num grande jogo contra o Haiti e depois Escócia, que vem também, né, manda ataca neles. Que fase, Sgarbi, hoje, para você, é vencer e convencer ou só vencer tá bom, como o Cicinho falou? Convencer, né, Rê? Porque estamos precisando disso. Claro que pesa, e com certeza pesa positivamente para a seleção do Haiti também, o fato de que eles olham, opa, Congo empatou com Portugal, opa, Cabo Verde empatou com a Espanha. Tem jogo, essa Copa do Mundo tem jogo. Gostei muito, né, dessas 48 seleções, que são histórias legais nessa Copa, né, Rê? Mas e eles querem contar deles hoje. Contar, com certeza. E isso influencia, com certeza, esses dois resultados. Mas não contaram contra a Escócia, né? Ficaram no 1-0. Mas contra... Pro Brasil, imagina o que fazer com o Brasil. A gente pode contar uma história bacana também, então, perdendo 10-0. No Brasil... Mas depende do Brasil. Esses jogos também, no sentido de olhar, opa, calma, vamos com calma e tem que vencer, convencer, atento o jogo todo, não pode vacilar. Voltamos. Hoje dava para trabalhar umas 8 horas, tem assunto para isso, não é? Já tem uma surpresa, tem palpites e agora, Rona. Menina Renata, Rona, atende aí pra gente, quem tá chegando? Deixa eu ver o bebê. Menino! Ederson, você Olha só quem chegou, Ederson! Grande goleiro! Nossa, 2 paredões no jogo aberto, Alisson e Ederson. Nossa senhora! Não se faz mais goleiro como antigamente, você tá maior que os goleiros. É o salto alto,
tirar, eu fico bem menor. Mas eu tenho uma objeção a fazer só porque o Everton joga no Grêmio. Ele não tá nesse programa. Não, mas do lado semana que que ele não pode aparecer hoje aqui. Tá concentrado, mas ele tá vindo. Deixa a menina Renata sentar ali. Senta aqui, meninos. Que lindo, hein? Olha, eu mesmo velho, careca, sou maior que vocês. Olha o braço, ó. Olha o meu braço. Assim, ó. Quando você vai sair do gosto, sai daí. Agora já pensou qualquer seleção da Copa, se tivesse Alisson, Ederson e Ronaldão, já tava O quê, bebê? sem problema nenhum, né? Deixa eu falar, se eu tô nessa seleção aí, você tá no banco, bebê. Ah, mas pra você vai ser uma honra ficar no banco. Pra vocês aqui, só pra vocês, ó. E palpite! Agora aquele momento que é chave no programa. Palpites para a segunda participação brasileira na Copa do Mundo de 2026, Brasil e Haiti. Edu Dracena. Pés no chão, Renata. 2-0 seleção brasileira. Para com isso. Cícero João. 4-0 Brasil. Chico Garcia. Eu espero errar esse palpite, porque eu estou com o Edu Dracena. Espero que a gente faça mais gols, mas 2-0. Esgardo. Você tá com o Edu, eu tô com o Cicinho e com o Kim, que falou esse placar, eu vou com o Kim. O Kim nosso parceiro aqui, 4-0 Brasil. Firmemente o 5, Marco Aurélio Cunha, você está pensativo. Eu não tô tão otimista, mas 3-0 Brasil. Não, mas você é otimista. Porque fala em goleada e tal, 3-0 tá ótimo. É. Bom, agora Capelanes, o nosso caramelinho. E aí? Pô, esse Ederson tá mais pra Calbi Peixoto, hein? Deixa ele, bebê. Atenção ao meu palpite. Eu estou aqui na fonte das águas para poder cravar o placar para vocês. Brasil vence. Brasil 2, Haiti 0. Ulisses Costa, já passo pra você a chance de palpitar por aqui. Muito bem, Renata. Eu vou estar transmitindo o jogo na Rádio Bandeirantes em 107.3 FM. Tô quietinho, garganta preservada. Sabe por quê? 5-0 para a seleção brasileira. Gente, Ronaldão. Eu tô achando que você vai jogar, viu, Calbi? Será? Tô achando que vai jogar. Meu palpite, eu vou igual o Ulisses aí na Rádio Bandeirantes. 5-0 para o Brasil. 5, se jogar um é, jogar aqui é 5-1. Agora, os torcedores Ederson e Alisson vão palpitar aqui. Não são os goleiros que lá estão, só os torcedores. Começa com você, que chegou hoje, Ederson. É o Zacarias, Vai ser 3-0 pro Brasil. Eu Didi! E pra você, Alisson? Mostrar o entrosamento dos goleiros da torcida, 3-0. Então é o seguinte, até agora, Capelanes já palpitou, Doutor também, vocês. Então, só pra ficar aqui no entrosamento, eu vou de 3-0 também. Brasil! Brasil! Jogo e hoje tenhamos alegrias e muita confiança na seleção. É o desejo geral por aqui. Sextou, o Neto tá chegando com os donos da bola. O Jogo Aberto volta na segunda-feira. E é isso, tchau, Capela. Olha o Ulisses, que é aquilo.